Shalom, Shalom, Haverim. Hoje, Bamidbar, capítulo 5, continuando o nosso ciclo trienal de estudos da Torá. Bamidbar, capítulo 5, trata basicamente de dois assuntos. São dois temas muito básicos, muito simples de entender, porém existe alguma profundidade em cima de Bamidbar, capítulo 5. Começando, Bamidbar, capítulo 5, começa com o voto do Nazireu, o voto do Nazir. E o Nazir é uma pessoa que pelo desejo, pela vontade própria, ele se sente compelido, chamado a servir o Criador. Então ele faz o voto de Nezirut, que significa abstinência. Nesse voto de Nazirut, é um voto onde ele vai abandonar alguns prazeres e algumas experiências vividas no dia a dia, seja por um período determinado, ou seja pela vida toda, como em alguns casos da Torá, como o caso de Shomshon, por exemplo, Sansão, ele já nasceu com o voto de Nazireu, ele já foi separado para esse voto. Então, uma das coisas que ele não pode fazer, quem faz o voto de Nazireu, é comer uvas e seus derivados, não pode beber vinho, ele fica proibido de cortar o cabelo, e ele fica proibido também de se tornar ritualmente impuro. Ele não pode tocar em um cadáver, mesmo que seja de um parente próximo, pai, mãe, irmão, esposa, filhos. Até nisso, o Nazireu ele é proibido de se contaminar, de se tornar impuro. E quando ele vai encerrar o voto, para aquelas pessoas que fazem um voto de Nazireu por um tempo, por um período de tempo, o Nazir, ele traz algumas oferendas, como por exemplo, ele traz um carneiro macho como uma oferenda de elevação. Ele também tem que trazer um cordeiro macho como oferenda de paz, e ele traz uma cordeira fêmea como oferta de pecado. E o cabelo do Nazir, que havia crescido livremente, quando ele vai entregar o voto, ele agora é completamente cortado e ele é queimado no fogo, onde é feita a oferenda da paz. Então, nesse caso, o voto do Nazir ele foi encerrado a partir dessas oferendas. Agora, nós podemos traçar um paralelo entre o voto do Nazireu e a Sotá. E por que a Torá coloca essas duas situações, esses dois eventos no mesmo lugar? O que está em comum entre os dois é que o Nazireu, o Nazir, ele tem que deixar o cabelo crescer, o cabelo ficar grande, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode aparar, ele tem que deixar o cabelo crescer livremente, é como se ele deixasse um cabelo selvagem crescer. E isso é para sua honra, isso é para ficar muito claro que aquela pessoa que está com aquele cabelo sem cortar, ele é um Nazireu, ele fez um voto de Nazirut, ele é um Nazir. Paralelamente, a mulher em um estado de Sotá, em que o marido está com ciúmes dela, ela tem que deixar o cabelão dela descoberto. Então, esse é o paralelo que a gente traz entre o Nazir e a mulher em estado de Sotá, em estado de dúvida, em que o marido ele está meio desconfiado dela, que ela traiu ele, que ela foi infiel. Então, é o cabelo grande do Nazir, para honra do Nazir, para servir o Criador, e o cabelo da mulher, que é retirado o véu, uma cobertura que simboliza que aquela mulher é uma mulher casada. Então, quando o véu da mulher casada é retirado dela e o cabelo dela fica à mostra em uma sociedade, então quando ela passava pelas ruas, quando ela estava ali com a família dela, todo mundo sabia que ela estava sendo suspeita de um adultério. Então isso é para vergonha dela. Já o cabelo comprido no homem, no caso do Nazir, do Nazireu, aquele cabelão solto, comprido, todo bagunçado, o cabelo selvagem, ele é um cabelo para honra. Então todas as pessoas tinham que respeitá-lo, todas as pessoas tinham que cuidar da pureza dele. Por exemplo, uma pessoa que estava contaminada com mortos, ela não podia nem chegar perto. Ninguém poderia oferecer para ele um suco de uva, não poderia oferecer para ele uma uva, um vinho, Então ele era proibido de tudo isso aí. A Sotá,
para a gente poder esclarecer um pouquinho, para a gente poder entender um pouco mais sobre uma sotá, a sotá é uma mulher suspeita de adultério, né? E mesmo após ela ter sido avisada pelo seu marido para ela não ter proximidades com outro homem, ela busca ter momentos privados com esse outro homem. Então ela provoca ciúmes no marido. E o marido avisou, o marido conversou, o marido aconselhou, e ela mesmo assim, ela se comportou de modo que o marido viesse a ter ciúme dela. Então ela pode ser levada até a porta do tabernáculo ou do templo para passar pelo rito de sotá e beber das águas amargas, né? Então nesse caso o marido ele leva a mulher e ele apresenta ao sacerdote, ao Kohen, uma oferta de culpa. E ele também apresenta a sua mulher ao sacerdote, né? Ele leva a mulher e leva uma oferta de culpa. O Kohen então ele pega uma água sagrada, né? num vaso de barro que tinha lá dentro do tabernáculo, e uma porção de terra do piso, né? E ele misturava essa porção de terra, né? Esse pó sagrado que ficava ali no solo, tinha cinzas, né? De sacrifício, e misturava com a água, né? E a mulher ela era apresentada para o Criador naquela situação. Então o Kohen, o sacerdote, nesse momento de apresentar para o Criador, e já com a água amarga em mãos, ele tira o véu da cabeça da mulher, ele descobre a cabeça dessa mulher, que é o sinal que ela tem de casamento. O véu simboliza, na cultura israelita, ele simboliza que uma mulher ela é casada, ela é proibida para outros homens. Então o que o Kohen fala? Já que ela está sendo investigada, já que existe uma desconfiança sobre essa mulher, aquele sinal da aliança do casamento, então ele é retirado. Ele é removido da cabeça dela, e ela, como o nazireu, ela fica com o cabelo totalmente à vista de todo mundo, porém, para vergonha dela. E aí ele pega aquela água, ele fica ali segurando a água, né? O Kohen fica com aquela água ali por perto, e ele vai pegar a oferenda que o marido trouxe e vai colocar na mão da mulher. E a mulher ela vai ter que recitar um juramento de sotá. Ela vai dizer, o Kohen vai dizer para ela, né? Se nenhum homem conheceu a sua nudez, teve intimidade com você, não te desviando para te contaminar no lugar do teu marido, então você será redimida dessa acusação. Essa acusação será retirada de ti através das águas amargas que causam maldição. Então ela beberia aquela água amarga. Se ela for inocente, ela vai ser muito abençoada, porque ela vai poder gerar filhos, ela vai poder reter sementes dentro do ventre dela. Então aquela água amarga, ela poderia condenar essa mulher, como poderia também absolvê-la, né? E o Kohen continua, né? Mas se você desviou para outro em vez do seu marido, né? Se você fez essa loucura, ou seja, se você foi insensata, se você promoveu uma loucura por outro homem em vez do seu marido, se contaminando, né? Então que Adonai faça de você uma maldição entre o teu povo, e essas águas amargas de maldição entrarão em suas entranhas, fazendo com que a barriga inche e a coxa se rompa. E a mulher dirá amém e amém. E o mesmo acontecerá lá com o homem que participou do adultério, que participou do processo de infidelidade dessa mulher. Então essa maldição, além de revelar se a mulher é culpada ou se ela é inocente, né, no caso dela ser culpada, o homem que participou da infidelidade dela também vai ser acometido, e ele também será revelado, né? E depois que ela toma essa água, e ela faz esse juramento, né? Então é inscrito, né, ali em parte daquela água amarga, que a maldição seja apagada. E a esposa desviada, ela recebe então o restante daquela água para ela poder beber.
né? E ao beber essa água, tudo vai ser revelado. Se ela é inocente, se ela é culpada, quem foi que participou com ela ali. Então esse basicamente, né, esse é o rito da Sotá. Agora, caso ela se contaminou, caso ela tenha sido infiel e ela desonrou o marido dela, então as águas da maldição entrarão nela e se tornarão amargas, né? E o ventre dela inchará, a coxa dela se romperá. E essa mulher será uma maldição no meio do povo. Quem é que vai desejar uma mulher assim? Uma mulher amaldiçoada? Ou seja, esse é o preço que ela vai pagar pela infidelidade, né? Ela tinha um marido e ela se desviou dele, ela cometeu um ato de loucura, um ato de insensatez, que é o significado da palavra desvio, e ela vai pagar um preço alto. Ou seja, aquilo que ela buscou, aquele prazer que ela buscou, aquele romance que ela buscou, aquele amor que ela buscou, vai virar maldição para ela. Agora, se ela não tiver sido contaminada, ela vai ficar isenta de toda culpa, de toda acusação, ela vai ter que ser honrada pelo marido e ela poderá gerar filhos, né? E o rito da Sotá, ele tem uma coisa muito interessante, né? Que ele somente funciona se o Kadosh, se o Criador, ele manifesta revelações daquilo que foi ocultado pela mulher e pelo amante. Ou seja, para que Sotá funcione, o Eterno, o Criador, ele tem que ter uma participação, tem que ter intervenção dele, né? Então, as águas amargas, elas só podem ser eficazes milagrosamente se o Eterno participar. Agora, qualquer milagre que o Criador ele executa no mundo, de uma certa forma, é uma quebra da fidelidade que ele tem com a criação. Por exemplo, quando o Eterno determinou, ou decretou, ou permitiu que o mar se abrisse para o povo de Israel passar na fuga do Egito, aquilo ali quebrou a naturalidade da natureza da água. Então existe uma quebra de fidelidade. Então um milagre muitas vezes é uma quebra da fidelidade elohímica. De que maneira que isso se dá? O Criador ele está oculto o tempo todo. E toda vez que ele se manifesta, alguma coisa da natureza funciona de um jeito diferente. É o que nós chamamos de milagre. É o que nós chamamos de prodígio. Então qualquer milagre é uma quebra da fidelidade elohímica em se permanecer oculto. E toda a matéria, tudo que existe, que deveria manter a parte elohímica oculto, e a gente visualizar somente a parte de matéria, essa modificação, essa mudança do oculto, né, por trás dos fenômenos naturais, daquilo que é natural, não deveria interferir no caminho do ser humano. É por isso que o Criador se mantém oculto, para que não haja interferência no nosso caminhar, no nosso escolher, no nosso viver, para não comprometer a liberdade de exercício do livre-arbítrio. Em relação ao casamento, né, que é o nosso assunto da nossa parashat, em relação ao casamento israelita, diferente dos casamentos que ocorrem com as outras nações, com os outros povos, os povos que não têm Torá, que não têm uma aliança com o Eterno, esse casamento israelita ele se trata de um fenômeno espiritual com natureza e objetivos espirituais. E esses objetivos eles se somam à missão do ser humano, à missão das pessoas, à missão do casal, de trazer a presença elohímica para o mundo. Então o casamento nada mais é do que uma ferramenta elohímica que se soma à missão de cada pessoa, de cada ser humano, em um casamento, de trazer a presença elohímica ao mundo, de trazer almas iluminadas, almas fiéis, almas com amor, almas com projeto de benefícios para as outras pessoas. E por essa razão, as regras que governam um casamento e até um divórcio devem ser estudadas conforme
os fenômenos espirituais e não de acordo com a materialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um israelita casa, ele tem que entender que aquele casamento, a priori, é um casamento espiritual. Ali está acontecendo um fenômeno espiritual. É algo espiritual. Porque vai trazer a presença elohímica ao mundo. Não é um casamento por interesse próprio, por paixão, por amor, para ter uma vida melhor, porque o homem tem dinheiro, porque a mulher ela é muito bonita, ela é muito sedutora. Não é por esses interesses. Então a gente até fala aquela frase, né, judaica, que a gente sempre escuta ela, né? Nós não casamos nós não amamos para casar. Nós casamos para amar. Então nós temos que estudar um casamento. Quando alguém for casar, igual no caso da Sotá, quando ela foi casar, ela tinha que entender que o casamento dela é um fenômeno espiritual elohímico. E o primeiro contrato que a mulher faz para casar com um homem é um contrato com o Eterno, uma permissão que ela adquire do Eterno para ela poder ter um homem, para um homem possuí-la. Ou seja, um casamento elohímico. E não simplesmente pelo controle, pela gestão das coisas do mundo, pelos interesses mundanos, do prazer, da felicidade, da alegria. Para mim ter uma família bonita. É longe desses interesses. É lógico que tudo isso aí vai fazer parte do casamento, mas o objetivo central, primordial de um casamento israelita não são esses. Não são os interesses egóicos, os interesses sentimentais, emocionais. Então, diferente dos casamentos mundanos, o casamento israelita trata da mulher fazer uma aliança com o Criador para poder, em seguida, fazer uma aliança de casamento com o homem. Então, é assim que funciona o casamento israelita. E a Sotá, ela recebe a intervenção elohímica pelo contrato ou aliança feita com o Kadosh. Começa por aí. Então, os assuntos ocultos que ocorrem na vida de uma pessoa, eles são assuntos espirituais. Assim como o casamento é algo espiritual. E os assuntos ocultos, aquilo que não tem testemunhas, aquilo que só duas pessoas fazem, por exemplo, e não tem testemunha, é um assunto elohímico e são resolvidos por Elohim. Agora, aqueles assuntos abertos, onde tem testemunhas, onde não é oculto, é algo conhecido, são testemunhados por pessoas, por outras pessoas, são resolvidos por homens. Então, a Sotá, por que a Sotá, a lei da Sotá, a lei do ciúme é feita dessa forma? Porque um relacionamento oculto de uma mulher casada com outro homem é um assunto elohímico, é um assunto oculto, em segredo. E os segredos pertencem ao Eterno, mas as revelações pertencem a nós. Então, quando ocorre um casamento natural, um casamento lícito, um casamento legal, é um casamento feito com testemunhas, com muitas pessoas. Enquanto o adultério, a infidelidade, ela é feita de forma oculta. Então, por isso, a necessidade da Sotá.